Bom dia, Bom dia. Sr. Professor Dr. Luís Miguel. Quero começar por agradecer a sua disponibilidade de estar connosco hoje nesta rúbrica, que é o Altamente. E é importante conhecermos um pouco mais acerca dos diferentes contextos e dos consumos existentes para isso. Nada melhor que alguém que vivencie em primeira pessoa. Então, pedia que, primeiramente, falasse um pouco acerca do seu percurso profissional e dessa sua opinião profissional acerca dos efeitos das épocas dos exames na comunidade escolar e que alterações são mais visíveis nos jovens. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com esta equipa de trabalho. O meu percurso profissional. Eu sou um jovem que vivenciou o sismo de 80 e tudo o que existia de bom e de menos bom na Ilha Terceira. Em 85 entrei para o curso de enfermagem, formei muito novo, aos 88. Depois fui trabalhar para São Jorge, fiz a especialização de saúde psiquiátrica, Centro de Saúde de Angra, depois Tropa, que também é um lugar onde há muitos consumos estranhos. Depois fiz, ingressei aqui no ensino superior na Escola Superior de Enfermagem, desenvolvi a minha atividade, tenho uma história de saúde escolar, que também dá uma abrangência de conhecimentos e de competências na área da saúde escolar e da proteção dos jovens em relação aos consumos. Depois fiz o doutoramento em enfermagem, em saúde psiquiátrica e leciono já há 32 anos no curso de licenciatura em enfermagem. Época de exames. A época de exames faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Os alunos exercem a sua atividade ao longo do semestre, têm certamente sucesso não ao exame. Há um ou outro que vai ao exame porque quer ter melhor nota, porque pretende ter melhores classificações finais, e depois os outros na época de exames. O que é que acontece? São residuais os alunos que vão ao exame, não são assim tantos como nós podemos pensar, e estão ocupados a estudar. Não nos é demonstrada a ideia de que estão a fazer consumos para os exames. Sabemos que existe neste momento fizemos um estudo, que está publicado desde janeiro do ano passado, que aborda as questões associadas à ansiedade e ao stress e à saúde mental dos jovens do ensino superior em Portugal. E conseguimos identificar que 30% dos jovens têm sintomas de depressão ou de ansiedade. E que desses jovens, a maior parte deles não tem acesso à saúde mental porque é muito cara, não há serviços de saúde mental em Portugal suficientes para eles, então fazem automedicação e da forma mais errónea possível. Ou seja, uma população de risco, que está em risco e que está a aumentar. E em sala de aula nós percebemos que há um conjunto de estudantes que apresentam sintomas de ansiedade, um baixo limiar à frustração, uma incapacidade de ter empatia, muitas vezes alguma agressividade entre os próprios jovens, que se tem vindo a notar nos últimos anos. Não sabemos ainda bem qual é a causa, não foi estudada, mas temos a sensação de que os jovens já chegam ao ensino superior mais fragilizados do que eram anteriormente. Por outro lado, chegam muito novos, aos 17 anos, e isto é uma questão que também nos preocupa, é que o acesso ao ensino superior está sendo feito por jovens adolescentes, pós-adultos, e que vem por uma transição bastante significativa, com um método de ensino totalmente diferente e com experiências de vivências totalmente diferentes. Muito bem, obrigada. Este mês, nas nossas redes sociais, é dedicado aos exames e, como o professor é ligado aqui diretamente à universidade, pergunto-lhe o seguinte: sendo a transição dos alunos para a universidade já uma exigência acrescida, considera que o consumo das substâncias pode estar relacionado? A minha opinião sobre isso é bastante diversificada em relação a isso. Eu acho que os consumos podem ser desde o sal ou açúcar, tudo na história já foram também considerados produtos extremamente caros e como tal também transacionáveis e eram acessíveis e foram depois aceitos pela comunidade em geral. Temos a noção de que os consumos que pode estar a falar, por exemplo, um deles será o café e o tabaco. Sabemos que muitos jovens iniciam o consumo de café e de tabaco já no ensino superior. O café porque é um estimulante que vai permitir depois ficar mais horas acordados para poder estudar, ou para poder acordar para ir para os exercícios clínicos, por exemplo. E o tabaco como uma forma de socialização e diversão, que depois também cria uma grande apetência e uma grande... Ou seja, ficam mesmo adictos ao consumo do tabaco. É uma das preocupações. Depois, os consumos das situações mais ilícitas, dos consumos mais ilícitas, vão aparecer. Nós temos histórias de Trinidad, já tem várias histórias de estudantes que tiveram alguns consumos ou até tráfico, que foram denunciados e foram corretamente acompanhados pelas autoridades e também pela parte da equipa de saúde mental e médica.
Todavia, os exames estão associados a um processo de ansiedade porque a avaliação é pontual e, como tal, eles viciam daquela forma. A ideia de que o estudante chega ao ensino superior e que consome, não concordo que seja assim pensada, porque os jovens que estão no ensino superior também o fazem. Isso é uma questão cultural, uma questão da sociedade que é comum. No período de exames, é certo que, havendo os exames num período muito curto e com muita intensidade, e havendo várias pessoas com vários exames, conseguimos identificar os alunos que conseguem ter sucesso e até ter melhores notas do que a turma teve, porque prepararam-se melhor e conseguiram concentrar o estudo naquele sentido, e aqueles indivíduos que têm uma situação já mais problemática e que depois também têm sucesso. Por isso, uma das formas de fazer uma seriação dos jovens é com o sucesso académico, e aqueles que estão certamente com situações de doença mental e com consumos não têm sucesso académico desejado. Ok, por acaso essa era a próxima pergunta. Tinha a ver com a saúde mental. Em que medida é que acha que esta pressão de que eles estão sujeitos se relaciona também com os consumos aqui da parte da saúde mental? Uma das coisas que eu observo é que os estudantes do ensino superior e tudo o que faziam anteriormente eles não fazem. Ou seja, estavam na filarmónica, estavam no folclore, estavam no balé, estavam na música, no desporto, e deixam de fazer essas atividades para poder fazer o ensino superior. Ao contrário disto, os estudantes que têm estatutos, portanto, trabalhadores, portanto, de desporto de alta competição, estatuto de pai e mãe, são estudantes que têm uma vida mais organizada, que têm que estruturar melhor a vida e têm até mais sucesso. Ou seja, considero que o facto dos estudantes chegar ao ensino superior e largar tudo o que fazia na sua vida anterior não é uma boa estratégia de adaptação ao ensino superior. Por isso, é importante que eles compreendam que fazer as atividades, fazer as responsabilidades, exige a organização de uma agenda, a organização de estudo, e que o sucesso é mais alcançado, ou seja, é mais fácil alcançar. Daí que a questão dos exames associado da época de exames associada às questões de organização da vida pessoal, penso que os jovens conseguem fazê-lo porque os jovens que têm a vida mais estruturada são aqueles que, na minha opinião, conseguem ter assertividade. Além de que estes jovens que praticam desporto, que estão em atividades sociais, coletivas, etc., têm comportamentos de empatia, de compreensão de grupo, de assertividade, de urbanidade, muito mais acentuados do que os outros que não estão. Porque ganham competências sociais, ganham competências de terceira dimensão, e nós temos que compreender que cada vez mais o que está a faltar, na minha opinião, aos jovens são as questões associadas às competências de terceira dimensão. Os trabalhar em grupo, os ser capaz de falar uma segunda língua, o facto de ser capaz de estar a vivenciar situações de stress, a procura de solução de problemas, a competência da organização de atividades e de projetos. Por isso, acho que a relação entre uma situação e outra tem que ser bem analisada, porque não existe, no meu entender, uma grande relação entre os consumos e a questão dos exames. Ok, muito bom. Sabe-se que as festas universitárias são um ponto de partida para muitos inícios de consumos. Acha que os jovens já estão mais conscientes e responsáveis pelos seus comportamentos e as suas decisões? Muito bem. Eu vou começar por falar de uma teoria que chama-se o savoring, que é usufruir das experiências do dia a dia, experiências positivas. Está dentro da psicologia positiva a ideia de que nós devemos de criar recordações, memórias, devemos fazer prolongar os momentos de prazer, devemos ter a capacidade de planear situações de prazer para podermos ser felizes e termos a capacidade de gerir a nossa saúde mental. Saúde mental positiva. Uma dimensão que eu existo enquanto pessoa, eu existo enquanto grupo, eu colaboro no grupo, reajo ao grupo em que eu estou, e sou um agente de mudança e de crescimento do próprio grupo. A saúde mental tem essa dimensão de interação com os outros. Por isso as experiências académicas são ótimas. Eu costumo dizer aos meus estudantes do primeiro dia que os recebo que façam uma praxe, assumam uma praxe como uma atividade de integração no ensino superior. Tal como se faz a despedida solteiro, o ir à tropa antigamente fazia parte também de um processo de socialização, é um processo de transição e que eles deveriam fazer. Algumas praxes são estúpidas e não são coerentes, mas eles também têm a oportunidade de poder interromper a qualquer momento de situação de praxe. Mas é um processo de socialização. As festas académicas são festas que são muito interessantes. Eu estou mais ligado geralmente aos alunos que preparam a festa académica, que estão na organização, através da associação de estudantes, através das turmas, e consigo perceber que eles têm uma capacidade de desenvolver competências na organização, na gestão de conflitos, na gestão de pessoas, na elaboração de ofícios, na encontrar pessoas que deem apoio, ou seja, aprendem muita coisa na organização das festas. Os que vão fazer a festa têm a oportunidade de fazer as suas experiências, e essas experiências têm que ser controladas.
Eles têm que ter literacia em saúde suficiente para saber que, o que é que devem fazer, o que não devem fazer, e devem estar alerta para os perigos, porque hoje em dia os consumos não são muitas vezes de tomar a decisão própria do próprio jovem, são induzidos por outras pessoas e, como tal, tem que ter cuidado com alguém que vão rodear à sua volta para isso. Nas frentes académicas, mas isto já acontece, e na terceira já acontece desde o ensino secundário, com a trollada de estudantes e do que se faz na Rua da Sé, que é uma situação que é culturalmente aceita e que depois são observados depois do que se passa na universidade, não pode ser. Claro, também há consumos e toda a gente sabe que os consumos que lá existem são visíveis na rua. Como tal, as festas académicas têm momentos de consumos, têm momentos de controle desses consumos e têm consequências. E é preciso terem atenção a isto. Há vários projetos nacionais na área da proteção dos jovens. Coimbra tem sido também a maior festa universitária do país, académica, é de Coimbra. Tem tido vários projetos, e um deles é o Antes que Queimes, que é um projeto da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que promove a proteção dos jovens que estão a fazer consumo, nomeadamente os consumos normais de bebidas alcoólicas, e das jovens raparigas que possam ser alvo de abusos por alguém porque não estão no seu discernimento total. E têm tido sucesso nessa aprendizagem. Nós não temos esse exercício cá, mas, por exemplo, fontes policiais já me disseram que os jovens estudantes de enfermagem são aqueles que mais se protegem uns aos outros, ou seja, quando existem grupos de uma atividade em que têm jovens estudantes de enfermagem, eles são aqueles que têm uma ação de proteção uns para com os outros, porque vai haver sempre aquele que excede o consumo normal do que seria necessário. Esta experiência é uma aprendizagem para ele também, ao real. Porquê? Porque vai perceber que há um limite de consumos que depois perde o controle, que fica em perigo, fica vulnerável. E certamente esse indivíduo irá ser quase aquela coisa, o batismo que depois nunca mais volta a fazê-lo. Só somos batizados uma vez e faz parte desse processo. Outros irão fazer a festa académica e vão levar toda a sua licenciatura num processo de sempre que há festa há um excesso. O excesso chamado excesso de fim de semana. O binge, mas que é uma situação que, para os jovens, se for um consumo de substâncias lícitas culturalmente aceites, está dentro do normal do padrão daquela sociedade. Tudo que é ilícito e que é ilegal deve ser contido e não deve ser feito porque incorre em inúmeros problemas. Hoje em dia, a polícia em Lisboa já não está a dizer não compre droga, mas sim compre droga de qualidade. Porque é necessário ter atenção que o mercado está cheio de produtos de má qualidade que são gravíssimos para a saúde humana. Muito bem. Já disse aqui algumas medidas ou ações que seriam importantes ou interessantes adotar junto dos jovens. Há mais alguma que... Existe uma que é muito importante. Sempre que se consome álcool deve-se comer mesmo muita água, porque existe uma necessidade do organismo de ter a nossa energia de base que é a glicose e a água para poder transportar e melhorar o nosso funcionamento renal e cerebral, etc. Ou seja, deve-se saber com quem é que estamos. Primeiro, quando se prepara uma visita, uma ida, uma festa, com quem é que vamos? Conhecer o controlar o meio. Saber que não somos jovens com muito dinheiro para gastar. Um terço dos estudantes nos Estados Açores recebe apoio social, ou seja, uma comunidade de estudantes que está vulnerável financeiramente. E se gastar muito dinheiro em consumos, seja lá o que for, vai levar a que tenha menos dinheiro para outras necessidades, que são mais básicas dentro da pirâmide de Maslow. Todavia, depois de estar num ambiente seguro, saber qual é a sua medida de controle, quais são os consumos que pode fazer. Se conhecer quais são as gramas de álcool que tem uma cerveja, ou um shot, ou outro tipo de bebida energética, ter atenção qual é o consumo que eu posso fazer. Para isso é necessário haver formação e educação dos jovens prévia a essa situação. Divertir-se ao máximo e, quando perceber que já está a atingir o seu limite de orientação espaço-temporal e alopsíquica, então parar aí e recomeçar depois de um outro momento. É necessário que os jovens tenham a certeza de que esses momentos de euforia vão existir, são muito bons, faz parte da juventude deles e têm que ser controlados e sempre com segurança. Depois disso, não conduzir, pedir a alguém que conduza por eles e de forma a que possam também ter segurança ao chegar a casa e em segurança e de forma a poder voltar na segunda-feira depois para a sua atividade normal. Exatamente.